Olá amigos, tudo bem? Nós estamos de quarentena, então hoje eu não tenho nenhum cenário bonito para poder gravar esse vídeo, estou gravando aqui de casa mesmo. Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o 13 de maio, o processo de abolição que levou ao fim da escravidão no Brasil no século XIX. Nesse vídeo eu vou falar também um pouquinho sobre algumas lendas, sobre alguns mitos, sobre algumas questões. Então, para que a gente possa entender um pouco sobre o processo que levou ao fim da escravidão, a gente precisa entender a própria escravidão. A escravidão, ela não é algo inventado pelos portugueses ou pelos ingleses. A escravidão é uma coisa que desde que o mundo é mundo, ela existe. O que aconteceu foi que a escravidão ela foi tomando novas formas. O Império Romano, por exemplo, ele tinha toda a sua estrutura econômica, política e social baseada na escravidão. Então, a escravidão ela não é algo da Idade Moderna. A escravidão é algo que já vem há milhares de anos acontecendo no nosso mundo. Para entender a escravidão que aconteceu nas Américas, a gente precisa entender o processo que levou a uma nova transformação. Com a unificação das monarquias no final da Idade Média, com a ascensão da burguesia, com a consolidação dos estados nacionais, surgiu agora o chamado mercantilismo. Esse mercantilismo é um processo de exploração comercial de colônias, no qual algumas potências europeias detinham a exclusividade para explorar algumas áreas. Então, começou um processo das grandes navegações, iniciado por Portugal, seguido pela Espanha e depois pela Inglaterra, França e Holanda. Esses grupos criaram as chamadas Companhias das Índias, que eram empresas de capital misto, eram empresas que tinham dinheiro público e tinham dinheiro privado. E o objetivo era a exploração desses espaços. Além dessas empresas, a Igreja Católica também investiu num processo de expansão da fé. Afinal de contas, no século XVI, houve na Europa todo um processo de separação de alguns estados, surgiram novas religiões, houve o protestantismo. A reforma protestante, iniciada em 1517, alavancou uma série de outras medidas para que alguns estados, algumas pessoas se separassem da igreja. Isso fez com que a igreja então perdesse alguns adeptos. E a igreja enxergou no processo de expansão marítima, nas grandes navegações, um espaço para que pudesse então conseguir novos cristãos, catequizar, evangelizar novas pessoas. E então a igreja participou ativamente desse processo. Chegando aqui na América, encontraram os povos nativos. E a igreja ela não era muito afeita a escravizar esses povos nativos, porque eles tinham interesse também de catequizá-los. Então, isso já gerava um entrave para que se pudesse escravizar os povos nativos da região. Então, os europeus partiram para uma nova alternativa. Que alternativa foi essa? Foi buscar mão de obra na África. Eles não chegavam lá e escravizavam as pessoas. Infelizmente já existia uma estrutura na qual algumas tribos guerreavam com as outras e aqueles que perdiam acabavam sendo escravizados. E a escravidão então, elas começa a partir daí. Porque esses povos vendiam para os europeus compravam, pagavam e às vezes vendiam armas ou trocavam esses escravos em troca de armas. E isso criou uma nova indústria da escravização de pessoas na África. A partir daí, no século XVI, no século XVII, começa a chegar um número bem razoável de escravizados aqui no nosso país para trabalhar nas lavouras de cana, fumo e outros gêneros produzidos, sobretudo no Nordeste. A partir do final do século XVIII, o café ele passa a se tornar uma commodity interessante. O café ele chega no Pará, vem para o Rio de Janeiro, espalha-se por Minas Gerais, São Paulo e já no início do século XIX ele começa a ser plantado com uma produção maior para atender o mercado internacional.
Diante disso, necessitava-se de cada vez mais de braços para poder trabalhar. Ao contrário da cultura, por exemplo, da cana-de-açúcar, a cultura cafeeira exigia um número cada vez maior de pessoas para trabalhar na lavoura. E aí é uma coisa muito interessante. Por que então não optou-se por um trabalho livre, assalariado ou estilo de comodato? Bom, quando o processo de independência no Brasil aconteceu entre 1820 e 1822, alguns membros do Partido Brasileiro, inclusive o José Bonifácio, eles defendiam que a escravidão deveria ser abolida no Brasil. Deveria se fazer um novo país sem escravidão. E Dom Pedro I acreditava nisso também. Ele defendia que deveria se fazer sem escravidão. Todavia, infelizmente, um grande número de pessoas, um grande número de grandes proprietários, eles impuseram ao imperador uma série de acordos, na verdade era o príncipe regente. Eles impuseram ao príncipe regente uma série de condições para que pudessem apoiar que ele se tornasse um futuro imperador num novo país. Que condições seriam essas? São as condições que nós chamamos de projeto arcaico. Primeiro ponto, deveria ser mantido o latifúndio no Brasil, a grande propriedade. Segundo ponto, deveria ser mantida uma economia agroexportadora. O Brasil não deveria se meter com o processo de industrialização ocorrido na Europa. Terceiro ponto, a manutenção dos privilégios de algumas famílias. Eles queriam esse privilégio político, econômico e social. E o quarto ponto, a manutenção da escravidão. Hoje em dia os estudos demonstram que a manutenção da escravidão ela se dava muito mais por uma questão de status social, ou seja, eles queriam ser senhores de gente, do que por questões econômicas, porque a escravidão em si, além de ser um ato extremamente desumano, é uma estrutura que, economicamente falando, ela não seria viável, ela não seria sustentável a longo prazo, como nós veremos. Pois bem, o Império do Brasil ele foi instalado em 7 de setembro de 1822 e a partir daí começa um longo processo. A Constituição Imperial de 1824, ela sequer fala em escravidão. Então, se aquilo que a lei não proíbe, ela permite. E a partir disso começa um longo processo. Acontece que o Brasil ele contraiu uma dívida com a Inglaterra. E a Inglaterra tinha muito medo que a escravidão aqui no Brasil pudesse gerar mão de obra barata e o Brasil pudesse se industrializar e os produtos ingleses competissem, os produtos brasileiros competissem diretamente com os produtos ingleses. Tudo bem. Então, a partir desse momento, a Inglaterra começa a pressionar o Brasil para que acabasse com a escravidão formalmente. E o Brasil ali, sem saber como lidar, como fazer, quando Dom Pedro abdica o trono em 1831, assume uma regência. E nessa regência tinha o Diogo Antônio Feijó, que ele era, na época, ministro da Justiça, ele vai sancionar uma lei, a Lei Feijó, de 1831, dizendo o seguinte, resumidamente, quem chegasse aqui no Brasil, a pessoa escravizada, e chegasse aqui no Brasil e comprovasse que tinha sido livre fora daqui, podia entrar na justiça e requerer a sua liberdade, que ganharia. Pois bem, só tem um problema. No Brasil, o escravizado, ele não tinha personalidade jurídica, então ele não podia entrar na justiça. Ele dependia de que alguém entrasse na justiça por ele para que ele pudesse requerer a escravidão. E esse processo de provar que ele era livre antes daqui era um processo muito complicado. Então, na verdade, essa lei ela quase não teve aplicação quase que nenhuma durante praticamente 50 anos. Ela só foi utilizada lá na década de 1880 por um grupo de advogados maçons. Então essa lei, inclusive, ela ficou conhecida como Lei para Inglês Ver. Ou seja, olha, nós estamos tentando fazer a abolição da escravidão. Se eles não conseguem provar, aí já não é culpa nossa. E aí a lavoura cafeira só foi aumentando cada vez mais. E a necessidade de braços, ela também foi aumentando conforme o tempo foi passando. Acontece que chegou lá em 1850, o Brasil no auge da sua produção cafeeira, aconteciam duas situações.
os grandes proprietários de café, eles estavam endividados, porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, os maiores beneficiados com o café não eram os produtores, mas sim os atravessadores, que eram chamados comissários de café. Esses comissários compravam o café dos produtores e vendiam para o mercado internacional. Ou seja, eles não produziam, mas eles ganhavam muito mais. Eles impunham o preço que eles queriam e vendiam no mercado internacional. E os grandes proprietários? Os grandes proprietários, embora tivessem uma série de propriedades, um número muito grande de escravos, a sua riqueza estava exatamente na mão de obra escrava. Ou seja, comprar um escravo no século XIX, a cada ano que passava, tornava-se muito caro, tornava-se extremamente dispendioso. Então, a fortuna de alguns proprietários, 80% dela, estava às vezes em mão de obra escrava. E qual o problema disso? Imagine você, se você comprar um objeto, um aparelho muito caro, se aquele aparelho ele for quebrado, ele for danificado, você perdeu o seu investimento. Então é mais ou menos a mesma coisa. Imagine, se você investiu 2 milhões na compra de um escravo. Se aquele escravo ficar doente, se ele for picado por uma cobra, se ele por algum motivo morrer, aqueles 2 milhões seus, eles acabam morrendo junto. Então, o investimento em mão de obra escrava, economicamente falando, era um grande risco. E aí, o governo imperial, pensando nisso, pensando em proteger o interesse dos grandes proprietários, o que ele fez? O governo imperial, então, através da lei do senador Eusébio de Queiroz, acabou com o tráfico internacional de escravos. Ou seja, ele não acabou com a escravidão, mas acabou com o tráfico internacional. A partir daquele momento, não poderia mais trazer escravos de fora. O que eles queriam com isso? Acabar com a escravidão gradativamente. E, ao mesmo tempo, eles sancionam a chamada Lei de Terras. Para quem não conhece, as terras no Império, elas eram cedidas, elas eram doadas para algumas pessoas, para que elas pudessem produzir, para que elas pudessem plantar, mas apenas para um pequeno número de pessoas. Esse era o chamado Instituto das Sesmarias. A partir daquele momento, a Lei de Terras transforma todas as terras que não tinham donos em terras públicas. E essas terras agora só poderiam ser adquiridas através da compra, ou seja, se alguém quisesse ter terra no Brasil, elas teriam que comprar. Isso vai ter um efeito prático, na verdade dois. Primeiro efeito, vai valorizar a terra de quem já possuía. Então, aqueles senhores de terra que já tinham terra, eles vão ter agora a sua propriedade ampliada. E o outro efeito prático, começava a chegar no Brasil uma imigração europeia, ainda muito tímida. Começava a chegar aqui essa imigração. E eles não queriam que essas pessoas comprassem terras com facilidade. Para quê? Lembra que eu falei do projeto arcaico? Para manter a escravidão, a grande propriedade, na mão de um pequeno número de pessoas. Muito bem, então vamos continuar. Mas para isso a gente precisa entender que existia na Europa um processo chamado de eugenia, iniciado lá na Alemanha. Era na chamada Prússia na época. Esse processo de eugenia era um processo que criava categorias de raça. Então você tinha a raça mais pura, eles entendiam como sendo o ariano, depois o branco caucasiano, depois no meio o amarelo, aí vinham os negros, que eram, segundo eles, raças inferiores. E essa ideia, por mais absurda que pareça para nós hoje, é uma ideia que acabou chegando ao Brasil também. E já na década de 40, o Brasil começa a discutir formalmente no parlamento algumas estratégias para branquear o Brasil. Olha só, então começam a se discutir estratégias para tornar o Brasil mais branco, porque segundo aqueles personagens, aqueles intelectuais, aqueles políticos da época, eles diziam que o problema do Brasil não era nem que o Brasil tinha tanto negro, mas era a mestiçagem. A mestiçagem geraria uma raça ruim no Brasil. Eu sei que isso parece absurdo, mas você não deve estranhar, porque às vezes tem pessoas que pensam assim até hoje.
dizendo equivocadamente: o Brasil é um país subdesenvolvido porque aqui é uma misturada danada, aqui é uma grande mistura. O Brasil, ele não tem uma raça definida. Pois é, esse é um pensamento do século XIX, meus amigos, iniciado lá. Então, todo o processo de trazer imigrantes europeus para substituir a mão de obra africana era um processo para branquear o Brasil. Então, vamos continuar. A partir desse momento, de 1850, o tráfico ele ficou proibido. E qual a solução? Porque a lavoura aqui estava crescendo. Então vamos trazer escravos lá do Nordeste, porque afinal de contas a agricultura no Nordeste ela passava por uma transformação e não precisava de tantos trabalhadores assim. E começa o chamado tráfico interprovincial de escravos, ou seja, começam a vir escravos do Nordeste para abastecer as lavouras aqui no Vale do Paraíba. Continuando, a partir de 1867, com uma grande pressão internacional, com uma série de transformações, o fim da Guerra de Secessão nos Estados Unidos, o fim da escravidão nos Estados Unidos, o parlamento começa a pressionar e Dom Pedro II, ele pede que o parlamento comece a discutir. Então o parlamento e o Conselho de Estado começam a discutir o fim da escravidão em 1867. Então, a partir daquele momento, a escravidão começa-se a pensar efetivamente no fim da escravidão. E aí, como que os atores desse momento reagiram? Os grandes proprietários, eles entendiam que a escravidão ela já estava com seus dias contados. Entretanto, eles queriam barganhar com o Estado. Eles queriam que a escravidão ela fosse ou gradual, como estava sendo a partir de 1850, ou então que ela fosse indenizatória. Ou seja, esses grandes proprietários, eles falavam o seguinte: olha, tudo bem, a gente abre mão, a gente entrega, a gente dá alforria para os nossos escravos, mas nós queremos ser indenizados. E quem vai nos indenizar? O Estado. Então começa-se todo um processo para se discutir como que seria essa abolição, como que seria essa emancipação da escravidão, como eles chamavam naquela época. Acontece que a conversa ela avançava e regredia, até que em 1871 é sancionada a Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre, na verdade, era um grande remendo nessa discussão, porque a Lei do Ventre Livre, ela não acabava com a escravidão, ao mesmo tempo que ela tentava diminuir, o impacto desse fim da escravidão no bolso dos grandes proprietários. É muito importante a gente entender que todas as leis abolicionistas, elas foram pensadas para beneficiar os grandes proprietários. Os escravizados, eles ficavam sempre em segundo ou terceiro plano. A lei de 1871, ela previa que, ao nascer, toda pessoa era livre. Então, aquele filho de escravo, ele ao nascer, ele era livre. Entretanto, esse filho de escravo, ele deveria continuar prestando serviços ao senhor até a idade de 18 anos aproximadamente, 21 anos, para que pudesse pagar os seus custos. Porque, afinal de contas, o senhor ele não teria obrigação. Ou então, o Estado poderia comprar a alforria dessa criança. Então, surge nesse momento os chamados fundos de emancipação. Esses fundos de emancipação, eles foram criados no governo provincial, no governo imperial, mas também surgiram associações emancipacionistas, inclusive a Princesa Isabel, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, faziam parte de algumas associações. E também algumas irmandades, chamadas Irmandades da Misericórdia, ou Irmandades do Rosário. Essas irmandades eram irmandades muitas vezes compostas por ex-escravos e até mesmo por escravos que trabalhavam, ganhavam algum dinheiro, alguma coisa e juntavam num grande bolo e compravam a alforria de algumas pessoas. Então, um grande número de escravizados foram alforriados através desses fundos de emancipação, ou fundos privados ou fundos públicos. Inclusive, a Princesa Isabel, ela concedia muitas alforrias a escravizados, lá em Petrópolis, lá no Palácio de Cristal. Ela fazia uma cerimônia lá no Palácio de Cristal para conceder essa alforria.
Um outro detalhe interessante também, que começaram a surgir a partir daí os movimentos abolicionistas, formalmente a partir de 1870. Esses movimentos abolicionistas, eles tinham muitas vezes um caráter humanitário ou um caráter extremamente econômico. Mas o certo é que muita discussão começou a ser feita a partir de 1870. Inclusive, o símbolo desse movimento abolicionista era a flor da camélia, né? A princesa Isabel, inclusive, utilizava algumas vezes a camélia na sua roupa, simbolizando que ela era uma abolicionista. Uma coisa muito interessante, surge a partir de 1870 o Partido Republicano. O Partido Republicano, ele era contra totalmente a escravidão. Então, o republicano, ele era abolicionista. Ponto. Mas não significa dizer que todos os monarquistas também eram abolicionistas ou escravagistas, né? Eles se dividiam aí. Então você tem monarquistas tradicionais como Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, que eles eram monarquistas, mas eram absolutistas. Vamos caminhar um pouquinho mais. O tempo foi passando, os escravos eles foram sendo alforriados com o longo do tempo, mas isso estava demorando, segundo o pensamento de alguns. Até que, em 1885, a Lei Saraiva-Cotegipe, ela vai libertar os escravos a partir de 60, 65 anos. Né? O que isso significa na prática? Significava, na verdade, tirar um peso das costas dos grandes proprietários. Porque talvez você não saiba que a legislação obrigava os senhores de terra a dar pelo menos 3 refeições por dia aos seus cativos, conceder tratamento médico, e eles não podiam aplicar castigos assim à vontade, tá? Desde 1831 os castigos eles eram regulamentados, pelo menos em teoria, pelo Estado. Então, uma pessoa que tinha sido escravizada a sua vida inteira e chegou a 60, 65 anos, essa pessoa ela já estava muito debilitada. E o que essa lei, na prática, ela fazia? Ela tirava essa responsabilidade de cuidar dessa pessoa, tirava essa responsabilidade do grande proprietário. Ou seja, imagina uma pessoa que foi escravizada a sua vida inteira, agora estava na sua velhice, com 60 anos, muitas vezes doente, agora ficava jogada às traças, à beira, né, da miséria. Continuando, a pressão foi acontecendo. Em 1887, Dom Pedro II passou mal em Petrópolis, foi para a Europa, quase morreu, e a sua filha assumiu a regência do Império do Brasil. Já em 1888, a Dona Isabel como regente, eles vão articular um grande movimento para acabar de vez com a escravidão. Eles vão articular. E aí o genro do Eusébio de Queiroz, ele era o ministro da Agricultura, ele vai propor uma lei que acabasse com a escravidão. E aí havia toda uma discussão e alguns conselheiros falam, olha, tem que fazer uma lei objetiva e clara, e fica extinta a escravidão a partir de hoje. Pois bem, para que não houvesse margem para interpretações, reclamações e tudo mais. Então a lei ela acaba tramitando em 5 dias entre a Câmara dos Deputados e o Senado Imperial. E no dia 13 de maio, a princesa Isabel, então, sancionou essa lei. E o que essa lei ela vai trazer na prática? Na verdade, essa lei ela vai alforriar 720 mil escravos que ainda existiam no Brasil. Esses escravos eles acabaram ficando livres, mas tem uma outra coisa que nós precisamos discutir. Lembra lá de 1870? Pois é, o censo daquela época dizia que o Brasil tinha 1.600.000 escravos no nosso território. Já em 1888, esse censo dá conta de 720 mil. E aí, para onde foi mais da metade desses escravos? Pois é, eles foram já alforriados ao longo do tempo. Eles foram comprados, eles foram libertos através daqueles fundos de emancipação que eu falei para vocês.
Então, em 1888, a escravidão ela acaba formalmente, mas tinha um outro problema. A princesa Isabel e um grupo de pessoas, eles queriam que a abolição ela não fosse necessariamente indenizatória. Eles não queriam indenizar os senhores de terra, mas eles queriam criar escolas de formação profissional para esses ex-escravos, para essas pessoas que estavam recebendo agora a sua alforria. Pois bem, a lei e houve um grande lobby para que esta lei ela fosse pura, não desse garantia nenhuma àqueles escravizados. Então, meus amigos, eu quero discutir isso com vocês. A escravidão ela acabou formalmente no Brasil em 1888. Todavia, não foi dada a condição para aqueles escravizados, ex-escravos, para que eles pudessem ser inseridos na sociedade. Eles simplesmente foram libertos e aí pensava-se da seguinte forma: deixa para lá, a gente já está trazendo uma grande leva de europeus, nós vamos branquear o Brasil e essas pessoas vão ser inseridas. Acontece que o Brasil acabou se misturando ainda mais, o Brasil acabou se miscigenando ainda mais, como nós podemos entender. Então, na prática, a abolição de 88, ela trouxe alforria aos escravizados, mas ela não trouxe garantias. Esses escravizados eles não foram inseridos dentro da sociedade. Inclusive, a Constituição de 1891, ela, embora fosse uma Constituição um pouco mais abrangente, que é de 24, ela não inseria, por exemplo, os analfabetos. E a maioria daqueles ex-escravos, eles eram analfabetos. Então, essas pessoas, elas não foram inseridas diretamente dentro da sociedade brasileira, porque acreditava-se que trazendo europeus para o Brasil se tornaria branco até aproximadamente 1930. Mas essa é uma outra conversa. Um forte abraço e até a próxima.